STF, após permitir que suas sessões fossem transmitidas ao vivo, quando ainda era presidente da instituição, o ex-ministro Marco Aurélio, nunca se viu uma exposição tão exagerada do tribunal e de seus ministros. O Brasil é um dos raríssimos países que se permite assistir por transmissão televisiva seus julgamentos. As Cortes Supremas, por exemplo, da Inglaterra, França e Estados Unidos, além de ser proibida a transmissão ao vivo de seus julgamentos, duas delas não se sabe nem quem julgou favorável ou contra em um processo. Apenas comunicam o entendimento sem apontar a decisão de cada um dos seus membros. E isso não os fazem em tribunais menos democráticos. Nos Estados Unidos, muitas vezes, nem os advogados têm acesso direto com os membros da Suprema Corte. Todos esses cuidados são para preservar a independência e se manter longe das influências de qualquer ordem. Cada país adota aquilo que foi construído em seu processo histórico e adequado às suas realidades democráticas. Enquanto no Brasil há uma exposição, diria até exagerada, de seus membros das Cortes Altas. Não há um só dia que não seja notícia este ou aquele ministro. Seja para dar opiniões sobre temas que às vezes estão sob sua chancela de julgamento, ou por fatos prosaicos pouco relevantes. Inclusive, mantém uma posição de que as sessões de julgamento do STF não deveriam ser televisionadas, pois, às vezes, o que se vê é um palco para exposição das vaidades, e a pior delas, a intelectual. E esta exposição gera supervalorização individual da decisão do ministro, quando o que importa do ponto de vista jurídico é a posição da corte e não daquele ou outro ministro, como é no mundo democrático. Paralelo a isto, ou seja, a exposição contínua, uma parcela enorme da população brasileira não sabe qual o papel da STF e suas atribuições. Uma pesquisa recente realizada pela consultoria Quest aponta que 82% não sabe qual é a função das cortes brasileiras e o STF propriamente dito. E também inclui neste rol o TSE. Portanto, a exibição em massa das cortes altas não fazem ser mais conhecidas e nem saber quais são as suas atribuições. A desinformação da população leva a uma outra situação. A primeira delas é sair atacando os tribunais e seus membros por não atenderem seus mundos de visão particulares ou de grupos sociais. Muitas vezes, essas pessoas emitem opiniões e fazem julgamento sem nem saber ao menos quais as atribuições de cada tribunal, quando não ofende diretamente os seus membros. Veja um exemplo do ocupante do Planalto, sim, aquele que está sentado lá no Planalto, e seus miquinhos amestrados. E o que surpreende é que até profissionais de direito entoam os mesmos mantras dos que desconhecem as particularidades dos tribunais, emitindo opiniões sem nem ao menos ler os processos que passam pelas cortes. Esses, inclusive, eu acho os piores. Para ilustrar o que digo, cito o meu exemplo. Neste espaço aqui no rádio, fui trucidado por apontar a falta de provas dos processos arranjados a Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Na opinião dos leigos, que me atacavam continuamente, nunca dei bola. Muitos reproduzem mantras teleguiados por extremistas. Por outro lado, dos profissionais de direito, pelo nível das críticas, nenhum deles leu os processos ou não tinha um mínimo de conhecimento jurídico sobre a ciência jurídica para uma discussão mais densa. Esse é o pior que tem. Observo que a ignorância de grande parte da população sobre as atribuições e competências dos tribunais levam a críticas que hoje pululam à torto e direito, principalmente nas redes sociais. No passado recente, o alvo era o ministro Gilmar Mendes, que reputa o melhor entre os 11 que ocupam aquela corte. A bola da vez é o ministro Alexandre de Moraes. Sempre liderado pelo ocupante do Planalto, o Moraes é alvo de xingamentos e já foi inclusive alvo de ameaça de morte por alguns seguidores. E os que criticam nunca leram uma só linha dos processos e inquéritos que estão sob a sua responsabilidade, no caso do Alexandre de Moraes. Basta enquadrar um fanático, extremista da direita, logo vira alvo de um bando de destrambelhados. Essa gente acha que o tribunal deve servir às suas visões de mundo. O ocupante do Planalto, por exemplo, adora qualificar os ministros do STF de comunistas. Quem não consegue dizer uma frase com sujeito, verbo e predicado e com lógica, o que dirá entender o que significa comunismo? São por essas e outras que a exposição exagerada dos tribunais nos meios de comunicação não aproxima daqueles que pagam seus salários. É preciso que as escolas ensinem o verdadeiro papel do Poder Judiciário, seus membros e atribuições, a fim de compreender a atuação dos juízes, ministros e tribunais. Enfim, uma educação política.
pois o desconhecimento leva à possibilidade de surgimento de populistas autoritários como Bolsonaro, que tem entre seu esporte favorito atacar o judiciário e sempre tentar aparelhá-lo para fazer extensão das suas concepções golpistas. Então, amigo, eu sou contra essa exposição exagerada do STF, suas sessões transmitidas pela televisão. Aquilo não é sinal de democracia, certo? Ali só acentua as vaidades pessoais, inclusive a pior de todas, a intelectual. É o que eu tenho a dizer. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.